Oi, gente, tudo bem? Mais um capítulo de Peter Pan. Estamos acabando já. Já vão escolhendo um próximo livro que vocês querem que eu leia. E eu também vou pro próximo tentar mudar o lugar e tentar fazer mais aconchegante, tá bom? Eu tô já pensando, talvez, em gravar num cantinho aqui que eu tenho do meu quarto. Sei lá, colocar tipo uns travesseiros, assim, uma coberta, assim, pra ficar aquela sensação de aconchego, assim, sabe? Eu tenho já uma visão de livro que eu tenho aqui, né? Que é o Beijo das Sombras, da Academia de Vampiro. Não sei se vocês conhecem, já leram ou tem, né, vontade de ler, se vocês quiserem. Comentem aqui, tá bom? Ou se vocês não querem mais vídeo assim, vocês comentam, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 11. A história de Wendy. Escutem, disse Wendy, sentando-se confortavelmente para contar sua história, com Miguel a seus pés e os 7 meninos na cama. Era uma vez um senhor. Eu preferia que fosse uma senhora, Caixinho interrompeu. Eu queria que fosse um rato branco, Peninha falou. Fiquem quietos, Wendy ordenou. Era uma vez uma senhora. Também, e a mãezinha, o primeiro gêmeo, choramingou. Você quer dizer que é uma vez uma senhora também? Não quer? Ela não morreu, morreu. Não! Puxa, estou feliz da vida porque ela não morreu. Beicinho exclamou. Você não está contente, João? Claro que estou. E você, Peninha? Eu também. E vocês, gêmeos? Estamos muito contentes. Deus me acuda, Wendy suspirou. Ei, vocês querem fazer um pouco menos de barulho? Peter esbravejou, achando que, por mais boba que fosse a história, Wendy tinha o direito de contá-la e os meninos tinham a obrigação de ouvi-la. Ele se chamava Sr. Darling. Wendy continuou. E ela, senhorita Darling. Eu conheço os dois, disse João, só para irritar os outros. Acho que eu também conheço, disse Miguel, sem muita certeza. Eles eram casados, Wendy explicou. E o que vocês acham que eles tinham? Ratos brancos, Peninha berrou, inspirado. Não, esse é um tremendo mistério, comentou Beicinho, que já sabia a história de cor. Fique quieto, Beicinho. Eles tinham 3 descendentes. O que é descendentes? Você, por exemplo. Gêmeo, você é um descendente. Viu só, João? Eu sou um descendente. Descendente é filho, João esclareceu. Deus me acude. Me acuda. Wendy suspirou mais uma vez antes de continuar. Pois bem, esses 3 filhos tinham uma babá fiel chamada Nana. Mas o Sr. Darling se zangou com ela e a prendeu na corrente e a colocou no quintal. E assim todos os filhos fugiram. Essa história é boa demais, Peninha exclamou. Eles fugiram para a terra do nunca, prosseguiu Wendy, onde moram as crianças perdidas. Foi o que eu pensei, Caixinha interrompeu, empolgado. Não sei como, mas foi exatamente isso que eu achei que eles tinham feito. Uma das crianças perdidas se chamava Beicinho. O próprio Beicinho perguntou a Wendy. Chamava assim. Oba, eu estou nessa história. Eu estou nessa história, Peninha. Silêncio. Agora eu quero que vocês pensem no que os coitados dos pais sentiram depois que os filhos fugiram. Oh, todos gemeram, ainda que nem de longe estivessem pensando no que os coitados dos pais sentiram. Pensem nas camas vazias. Oh, é triste
história era essa e agradava a todo mundo, aos que a ouviam e àquela que a contava, porque mostrava a vida como de fato é. Um dia vamos embora, como as crianças mais insensíveis do mundo. As crianças são assim, apesar de encantadoras, e passamos um tempo longe no mais completo egoísmo. Então, quando precisamos de atenção especial, voltamos, certos de que seremos premiados em vez de castigados. Eles tinham tamanha confiança no amor materno que achavam que podiam ser insensíveis por mais algum tempo. No entanto, havia ali alguém mais experiente e quando a história terminou, ele soltou um gemido abafado. O que foi, Peter? Wendy perguntou, e temendo que o menino estivesse doente, correu para ele e com toda atenção apalpou-o no peito e na barriga. Onde é que está doendo? Não é esse tipo de dor, Peter respondeu tristonho. Que tipo é? Você está enganada sobre as mães. Todos se reuniram em torno deles, assustados. Tão alarmante era a sua agitação. E com simplicidade, Peter lhes revelou o segredo que guardava até então. Muito tempo atrás, eu pensava assim como vocês, que a minha mãe sempre ia deixar a janela aberta para mim. Então, fiquei longe de casa durante luas e luas e luas. E aí voltei, mas a janela estava fechada, pois a minha mãe tinha se esquecido de mim completamente. E eu encontrei outro menino dormindo na minha cama. Não sei se isso era verdade, mas Peter achava que era, e os outros ficaram apavorados. Você tem certeza de que as mães são assim? Tenho. Então, essa era a verdade com relação às mães. Que desprezíveis. Sendo assim, convém tomar cuidado e ninguém é tão rápido quanto uma criança para perceber quando chega a hora de se render. Wendy, vamos para casa. João e Miguel berraram em coro. Vamos, ela concordou, abraçando-os fortemente. Hoje mesmo? Perguntaram os meninos perdidos, sem entender nada. Naquilo que chamavam de coração, sabiam que qualquer um consegue viver muito bem sem mãe e que só as mães é que acham que a gente não consegue. Agora mesmo, Wendy decidiu, pois acabava de lhe ocorrer uma ideia horrível. E se nessa altura a mamãe já estiver usando o luto fechado? Seu medo foi tão grande que ela não pensou mais nos sentimentos de Petra e lhe perguntou meio seca: Você pode tomar as devidas providências? Como você quiser, o menino respondeu friamente, como se ela tivesse pedido para lhe passar o açucareiro. Nenhum. Que pena que você vai embora. Se Wendy não estava triste com a partida, Petra ia lhe mostrar que também não se importava nem um pouco. Mas é claro que ele se importava, e muito. Furioso com os adultos, que como sempre estavam estragando tudo. Foi para sua árvore e assim que entrou, respirou bem depressa, mais ou menos 5 vezes por segundo. Fez isso porque na terra do
conversa vazia, fazia algum tempo. Quem é? Como você se atreve? Vai embora! Ela gritou. Você precisa se levantar para levar a Wendy numa viagem, Penny explicou. Naturalmente, Sininho ficou encantada quando soube que Wendy ia partir. Porém, não tinha a menor intenção de lhe servir de guia e disse isso numa linguagem ainda mais ofensiva. Depois
vem com a gente. Peter não vem. Eles o ficaram estarrecidos, cada qual com uma vara no ombro e uma trouxa pendurada na vara. A primeira coisa que pensaram foi que, se ele não ia junto, provavelmente havia mudado de ideia e não os deixaria partir. Acontece que Peter era orgulhoso demais para fazer isso. Se vocês encontrarem as suas mães, espero que gostem delas, resmungou Carrancudo. O terrível cinismo de suas palavras causou uma impressão desagradável e a maioria dos meninos começou a ficar meio em dúvida. Será que não estavam sendo bobos por querer ir? E agora, sem estardalhaço e sem choradeira, adeus, Wendy, disse Peter, estendendo a mão animadamente, como se precisassem mesmo se despedir logo, por ele ter alguma coisa importante para fazer. Wendy teve que apertar a mão dele, pois nada indicava que Peter talvez preferisse um dedal. Você vai se lembrar de trocar de roupa, não vai? Ela perguntou, prolongando a despedida. Sempre tinha sido exigente com relação a trocar de roupa. Vou. E vai tomar seu remédio? Vou. Parecia que não havia mais nada a dizer. Um silêncio pavoroso se instalou na sala. Peter, no entanto, não era o tipo de menino que se desmancha na frente dos outros. Você está pronta, Sininho? Perguntou. Sim, senhor. Então pode ir na frente. Sininho voou para a árvore mais próxima, só que